Olá, meus queridos, lição número 11, o santuário na nova aliança. Incrível como Deus é detalhista quando Ele quer mostrar às pessoas o quanto Ele ama essas pessoas. Hoje vamos falar sobre sacrifício, ritual e aceitação. Ou, em outras palavras, o ritual que trazia perdão. O que você faria se você cometesse um delito, um crime, e você não tivesse chance nenhuma de se defender, fosse condenado direto à morte? Seria uma coisa desumana. Tanto que no tempo de Moisés, quando ele estava no deserto, Deus mandou Moisés fazer as cidades de refúgio, que era para que uma pessoa que cometesse um delito e ele fosse uma pessoa assim inocente do delito, ele poderia se refugiar nessa cidade e dali então ele poderia ter defesa. Em todas as constituições do mundo, dos países pelo menos com o mínimo de civilização, dada às pessoas o direito de se defender. As pessoas podem ter o direito amplo de defesa. Pode mostrar de forma clara como a pessoa ele não é culpado. Então, Deus, quando viu que as pessoas estavam no deserto, saindo do Egito, e as pessoas precisavam de um estilo de adoração, e precisavam conhecer como Deus os amava, Deus então criou o sistema de sacrifícios, e para isso então foi feito um santuário. Como já vimos, Deus disse a Moisés: você vai fazer conforme o modelo que eu vou te mostrar. Todas as medidas, todos os móveis, tudo tinha uma representação que falava sobre a salvação do ser humano. E aí então, as pessoas, quando cometiam um pecado, as pessoas iam até o sacerdote, levavam um cordeiro, ou se a pessoa era pobre, levava uma pombinha, e ali então confessava o pecado, e dessa forma então a pessoa matava o animalzinho, o sangue era então coletado, colocado nas pontas do altar e levado para dentro do santuário. Então o sangue era a base para que houvesse assim a redenção da pessoa, para que a pessoa fosse redimida da culpa do pecado que ele havia cometido. Por isso que os pecados eram transferidos para o santuário, tá? Porque ali estava mostrado de forma clara que houve um substituto para aquela pessoa que merecia morrer. Quando o Império Britânico estava nos seus dias áureos, havia num certo quartel um menino chamado Quintino, que havia sido adotado pela corporação, porque era um menino órfão, vivia na rua, menino de seus 8 anos, e o comandante resolveu adotá-lo, arrumou um quartinho para ele, e ele vivia dentro do quartel. E aprendendo ali as ordens unidas, ele fazia pequenos serviços, ajudava na cozinha, era um menino assim de ouro, e era chamado o mascote do quartel. Um dia alguém entrou dentro do almoxarifado do quartel e roubou um objeto lá. E a pessoa que cuidava disso deu alerta, disse: alguém roubou. Quem foi? Ninguém sabia quem é que havia subtraído aquele objeto que era valioso. Sabe o que aconteceu? O Quintino, ele sabia quem havia subtraído o objeto. Ele foi diante do comandante e ele assumiu a culpa. Disse: fui eu, comandante, que peguei. Mas cadê o objeto? Eu vendi. E o comandante ficou bravo com o Quintino. Disse: Quintino, você sabe qual é o castigo para a pessoa que rouba coisa dentro do quartel? Levar 10 chibatadas. Você vai agora tomar chibatada. Ele foi colocado no local, os soldados todos em volta. Ele subiu ali naquele estrado, e o soldado que tinha que aplicar o castigo, olhou para Quintino com seu corpinho franzino, e o comandante disse: você tem que aplicar o castigo, todo mundo aqui sabe das normas, e se roubar alguma coisa aqui dentro, tem que sofrer o castigo. E o rapaz deu 4 chibatadas bem fortes no Quintino, e parou por aí porque o menino desmaiou com a força das pancadas. Suas costas estavam sangrando. Foi levado para o hospital. E dada a sua condição física, ainda uma criança, ele teve febre, e o quadro dele piorou muito, a ponto dele quase morrer. Pois o verdadeiro culpado soube que Quintino estava em risco de morte no hospital. Ele correu lá no comandante e disse: comandante, fui eu que peguei o objeto está aqui, eu pretendia vendê-lo, mas pelo amor de Deus, não castigue mais o Quintino. E então o comandante disse: mas você fez isso? Fiz, comandante. Se o senhor quiser me prender, se o senhor quiser me castigar, eu recebo o castigo. Ele disse: não, o castigo já foi dado. Você tem agora que se ver com o Quintino, o menino que recebeu o castigo por você. Pois o soldado foi até lá e entrou no quarto. Quintino estava acordado, ele entrou chorando, disse: Quintino,
Quintino, meu pequeno, me perdoe a minha covardia. Eu devia ter dito ao comandante desde o início que fora eu que roubou aquela mercadoria. Então o Quintino disse: Bill, fique calmo. Eu só queria que você soubesse que Jesus ama você. Eu sofri o castigo por você. E é isso que Jesus fez por você. Você vai me prometer que você vai se tornar uma boa pessoa, vai entregar o coração a Jesus? Olha, Bill chorou muito, abraçou o pequeno Quintino e disse: eu vou me melhorar, prometo a você, eu vou melhorar, vou entregar meu coração a Jesus. Quintino ficou 2 meses no hospital, porque eu era uma criança tomando aquelas pancadas, teve uma reação muito ruim. Mas ele sarou e saiu fora do hospital e foi de novo para o quartel. Mas quando ele ia brincar, ou às vezes ia na lagoa brincar com os amiguinhos, ele tirava a camiseta e era possível ver nas costas dele as cicatrizes daquelas pancadas que ele havia tomado. Sofreu o castigo para livrar o seu amigo. Podemos dizer que Jesus Cristo fez o mesmo por todos nós. Ele sofreu em nosso lugar. E aqui tem a pergunta número 3. A morte dos animais tinha algum significado simbólico e profético? Que simbolismo tinha a morte dos animais? Precisamos ler Isaías 53, verso 4 a 12, diz assim: verdadeiramente ele tomou sobre si as nossas enfermidades e carregou as nossas dores. E nós o reputávamos por aflito, ferido de Deus e oprimido. Mas ele foi ferido pelas nossas transgressões, esmagado pelas nossas iniquidades. E o castigo que nos traz a paz estava sobre ele, e pelas suas pisaduras fomos sarados. Ele foi oprimido e afligido, não abriu a sua boca. Como um cordeiro que é levado ao matadouro, e como a ovelha muda perante os seus tosquiadores, ele não abriu a sua boca. Todavia, foi da vontade do Senhor esmagá-lo, fazendo-o enfermar, quando ele se puser como oferta pelo pecado. Ele verá o fruto do seu trabalho e ficará satisfeito. Com o seu conhecimento, o meu servo justificará a muitos. Pelo que darei o seu quinhão, o seu pagamento com os grandes, e com os poderosos repartirá ele o despojo, porquanto derramou a sua alma até a morte, e levou sobre si o pecado de muitos, e pelos transgressores intercedeu. Hebreus capítulo 10, verso 4 diz: porque é impossível pelo sangue de touros e de bodes haja remissão de pecados. Então, para a pergunta: existe algum simbolismo profético na morte dos animais? Com certeza existia. A morte dos animais simbolizava a morte do Cordeiro de Deus, profetizado como aquele que levaria sobre si os pecados de todo mundo para salvá-los. Então, havia um significado profético. A graça foi o grande elemento que providenciou e proporcionou ao pecador a simbologia ideal que prefigurava a pessoa de Jesus. Jesus estava mostrado profeticamente em cada cordeiro que matava. A perspectiva é de que a pessoa seria assim liberta do pecado pelo sangue de Jesus. É claro que o sangue de um animal não ia perdoar o pecado da pessoa, mas a pessoa fazia isso pela fé. Matava o cordeirinho e o sangue do cordeirinho é que representava o sangue de Jesus, e a pessoa se sentia perdoada por Deus. Tudo estipulado por Deus. Se fosse feito pelo homem, haveria dúvida, mas foi feito por Deus o ritual do sacrifício. Havia aceitação divina desse ritual, mas tudo isso prefigurava a morte de Jesus na cruz e o sangue do Senhor Jesus Cristo derramado. Deus justificava ou justificaria o pecador que aceitasse Jesus como Salvador. Essa era a grande lição a ser tirada em cada sacrifício que se fizesse ali. O livro Mensagens Escolhidas, volume 3, página 194, tem uma citação de Ellen White que diz o seguinte: o pecador discerne a espiritualidade da lei de Deus e suas obrigações eternas. Ele vê o amor de Deus em prover um substituto e fiador para o homem culpado. E esse substituto é alguém igual a Deus, o Senhor Jesus Cristo. Tomando o lugar do pecador na cruz, Jesus tornou-se inteiramente responsável pelo pecado, como se ele fosse totalmente culpado, mas sem pecado. Um mistério, né? Jesus, ao morrer na cruz, assumiu os pecados de todo mundo, como se ele fosse o principal pecador, mas não tinha nenhum pecado. É um mistério da redenção. A Bíblia diz que existe um mistério chamado mistério da maldade, o mistério do pecado. Existe o mistério da redenção. E existe o mistério, assim, da glorificação. Nesta segunda-feira,
nós aprendemos sobre o ritual, aprendemos sobre o sacrifício e a aceitação. Deus nos aceita hoje de maneira plena, porque nós estamos na nova aliança. E a aceitação hoje é feita pelo nosso confessar, pela nossa confissão dos pecados, e quando nós então pedimos perdão a Deus. Aquele que encobre as suas transgressões nunca prosperará, diz Salomão, mas aquele que confessa e deixa alcançará misericórdia. Deus abençoe a cada um de vocês, cada um de nós que estudamos e que colocamos em nosso coração essa esperança de justificação através de Jesus. As pessoas do Antigo Testamento que matavam cordeiros, eles matavam o cordeiro com a fé de que a morte daquele cordeirinho tirava o pecado da pessoa. E diz assim a Bíblia que Jesus foi levado como um cordeiro mudo, não abriu a sua boca. Na Bahia meu pai matava muitos animais. Os porcos gritavam muito, berravam muito. Eu tinha até medo quando meu pai ia matar um porco, como eles berravam e como eles mordiam. Os cabritos então, eles berravam muito na hora de morrer. Mas quando meu pai matava uma ovelha, era interessante. Ela não abria a boca, morria muda. A faca entrando na garganta do cordeiro, o sangue escorrendo, mas ele não abria, não dava um balido sequer, não fazia nenhum som. Quando meu pai matava um porco, enfiava a faca na garganta para tirar o sangue, o porco estribuchava os gritos mais feios deste mundo. Dava desespero ver um porco morrendo. Mas um cordeiro não. O cordeiro era silencioso. Eu guardei isso no meu coração. Jesus morreu como um cordeiro para nos salvar. Vamos orar. Deus querido, obrigado pela morte de Jesus. Obrigado pelos rituais que no passado mostravam Jesus salvando as pessoas pelo seu sacrifício maior, esplêndido, sobrenatural, misterioso. Obrigado porque o Senhor nos alcança hoje através da graça. Agradecemos por este dia, pedimos bênção para aqueles que estão adoentados, a Denise Fajardo, Senhor, que está ainda no hospital com Covid, em risco de morte. Meu querido Deus, põe tua mão sobre ela, põe tua mão sobre os doentes que te servem, em nome de Jesus. Amém. Fique com Deus nessa segunda-feira. Amém.